farmacêutico nos últimos 50 anos acabou por ter um caminho que teve, nós podemos pôr assim, um período de crescimento e de afirmação, um período um bocadinho de euforia, na altura em que as farmácias floresciam e tinham bastantes defeitos, e depois um período de alguma amargura, e agora estamos numa fase de reconstrução de um novo percurso. A atividade do farmacêutico tem evoluído nos últimos anos do produto, ou seja, do medicamento, para o doente. A profissão tem acompanhado a evolução terapêutica, a evolução da cadeia logística, a evolução da área hospitalar, a farmácia comunitária, que é a antiga farmácia da oficina. Representamos uma profissão que tem muitos braços e que pode e tem condições para acompanhar toda a evolução. Em 50 anos, a nossa qualificação modificou-se brutalmente. Entretanto, a reforma do ensino que existia na criação da Ordem tinha quase 40 anos. Só nos anos 80 é que foi reformado o ensino farmacêutico. Portanto, há alterações quantitativas e qualitativas que nós não podemos deixar de esquecer para pensar no futuro. E, portanto, hoje em dia, os farmacêuticos, desde logo, são muito mais próximos dos seus utentes, que podem também ser doentes, quer os farmacêuticos comunitários, quer os farmacêuticos hospitalares. A densidade da rede de farmácias atingiu um ponto que não tem par dentro da saúde em Portugal, mesmo nas cuidados de saúde primários, que são talvez a rede mais próxima, não tem a mesma densidade que têm as farmácias, por um lado. A formação dos farmacêuticos aumentou, como é conhecido. Na década de 60 surgiram as primeiras publicações na área da farmácia clínica e da participação do farmacêutico em atividades clínicas, e isso eu acho que fez crescer o farmacêutico e deu muita visibilidade ao farmacêutico enquanto profissional de saúde. Eu acho que a necessidade de fazermos revisões periódicas das terapêuticas das pessoas com doença crónica é muito importante. Eu penso que gasta-se muito dinheiro a mais, desperdiçam-se muitos recursos por essa via e muitas vezes esse conjunto, esse mosaico de fármacos que a pessoa toma, provavelmente não está ajustado já à sua situação. Ou seja, esta para mim é a situação que implicaria mais intervenção do sistema e porventura do farmacêutico. A triangulação entre a própria pessoa que apreende conhecimentos sobre a sua própria doença, o seu médico de família, o seu médico de referência e o farmacêutico, eu diria que é efetivamente uma triangulação virtuosa, porque consegue dar à pessoa, digamos que a tranquilidade que a pessoa precisa para poder tratar-se, para poder sentir que tem acompanhamento. Conseguimos evoluir, adaptar-nos, ajustar-nos às necessidades das pessoas, novas terapêuticas, a questão da adesão à terapêutica, obter os melhores resultados com essas terapêuticas e acompanhar as pessoas no sentido de utilizarem adequadamente e bem os medicamentos. Portanto, conseguimos evoluir nesse sentido. Avançou-se muito com a formação contínua, que não era uma coisa que não existia e que foi um passo fundamental na evolução dos farmacêuticos da farmácia em Portugal. Do ponto de vista técnico, evoluíram imenso, ao mesmo tempo que a ciência também evolui, e ao longo dos anos têm procurado dar um leque mais diversificado de respostas ao cidadão. Na farmácia hospitalar também houve alguma evolução, mas provavelmente menos que aquilo que nós podíamos julgar que pudesse ter tido. Não por falta de formação dos farmacêuticos, mas provavelmente por falta de espaço profissional dentro da organização que é o hospital. Os farmacêuticos são estruturantes, porque estruturam a proximidade, estruturam a relação com os doentes, são um interface, são um importantíssimo mediador na relação do cidadão, enquanto cidadão doente ou não doente, mas utilizador do sistema, e depois têm no domínio dos cuidados diferenciados nos hospitais um papel relevantíssimo, cada vez maior, na segurança do medicamento, na racionalidade da sua utilização. O farmacêutico tem uma formação alargada do ponto de vista universitário, que muito bem tem vindo a acompanhar esta dinâmica da profissão, isto é, a formação do farmacêutico português tem sabido acompanhar as necessidades da própria profissão. Durante todo este processo, a Ordem dos Farmacêuticos penso que conseguiu garantir dois grandes valores à sociedade, não é? A questão da confiança e a segurança. A confiança na prestação assistencial da profissão, de proximidade para com as pessoas, e a segurança também, quer dessa prestação assistencial da profissão,
mas também da parte do desenvolvimento tecnológico, em particular, naturalmente, na área do medicamento, o desenvolvimento e a produção de novos fármacos e a garantia da qualidade desses processos. Acompanhámos, em termos tecnológicos, o digital, a informática também foi outro passo importante que conseguimos, assim, num ano, quase que informatizar as farmácias todas do país. Foi, talvez, a maior parte da população portuguesa conheceu o computador quando foi à farmácia. Durante a pandemia, e muito em particular nos confinamentos, nos lockdowns, nos 2 lockdowns que existiram, o papel da profissão farmacêutica foi muito reconhecido, porque, na verdade, com tudo fechado, os portugueses encontravam as farmácias abertas. O farmacêutico clínico, como figura pivô deste acompanhamento terapêutico, principalmente das pessoas com doença crónica, faria todo sentido. Vejo que o farmacêutico está cada vez mais envolvido, não só na parte final de comercialização do medicamento, mas também na parte inicial de desenvolvimento e inovação. As farmácias têm sido bastante colaborativas, os farmacêuticos no geral têm dado provas do papel que podem realmente ter em prol dos portugueses. Aliás, fala-se muito agora da testagem massiva, dos farmacêuticos também nas análises clínicas também tiveram um papel muito ativo nos laboratórios, no papel de diagnóstico das infecções, quando se falava muito dos PCRs, de repente era preciso muito disso. E não só, aliás, um exemplo bastante positivo de uma discussão ativa entre farmacêuticos e decisores foi a residência farmacêutica, que agora também se fala bastante disso. Os cuidados de saúde primários são um pilar em proximidade para a resposta às pessoas, mas também aí eu diria que quer o farmacêutico, quer muitas das ditas novas profissões, que vão desde o nutricionista ao psicólogo, todas essas profissões têm que fazer parte das equipas de saúde. Para o futuro temos o grande desafio da tecnologia, não é? Portanto, nós temos as terapias avançadas a chegar, a terapia génica, a terapia celular, portanto são áreas em que é importante que o farmacêutico desenvolva competência, portanto tem que desenvolver competência nessa área. Também é importante nós percebermos que os próprios doentes, as pessoas, vão ser diferentes, portanto as necessidades também vão ser diferentes. Não temos outra alternativa que não seja fazer dos sistemas de saúde e de proteção social uma imensa rede colaborativa. É muito importante que o farmacêutico possa, em tempo útil, contactar o médico sobre quaisquer questões, quaisquer dúvidas que surjam na prescrição ou até alguma reação que o próprio doente possa manifestar junto do seu farmacêutico, que é quem está mais próximo. Penso que essa aproximação faz falta. Há algo também que pode e deve ser feito a nível da doença crónica, agilizar o sistema de prescrição, e aí penso que o farmacêutico pode desempenhar um papel muito importante. Eu vejo hoje em dia o farmacêutico com total capacidade de promover a investigação e o desenvolvimento de medicamentos inovadores, e falamos não só de terapias de RNA mensageiro, mas também das novas terapias genéticas. Impressão de medicamentos em impressoras 3D e, portanto, aí indo de encontro também à personalização, isso vai permitir nós, de facto, irmos de encontro ao que o doente quer, não é? Num doente polimedicado que faça muitos comprimidos por dia, se nós conseguirmos imprimir esses medicamentos num único comprimido que facilite a adesão à terapêutica do doente e a sua comodidade, eu penso que nessa área também teremos um papel muito interventivo. Lança grandes desafios, claro, à área regulamentar. Portanto, a área regulamentar também terá que acompanhar esta evolução tecnológica. Por exemplo, quando nós vamos a outros países, não é? Um doente que tenha doenças crónicas pode perfeitamente ir ao seu médico, ter a sua prescrição, naturalmente, que é aí que está, mas depois todo o tratamento de continuidade é articulado com a sua equipa de saúde, se estivermos perante cuidados de saúde primários, ou com o seu farmacêutico. Nós temos levado muito tempo a fazer crescer, desenvolver esse tipo de serviços que, no fundo, são complementares para a pessoa. Temos que apostar cada vez mais em respostas no domicílio, não só hospitalização domiciliária, mas também em proporcionar às pessoas continuarem o mais tempo possível a viverem no seu domicílio, mesmo que estejam numa situação
de dependência. Todas as orientações internacionais vão nesse sentido e é isso que as pessoas querem e, mais uma vez, o farmacêutico que está próximo pode e deve ser um parceiro indispensável na prestação de cuidados integrados. Eu acredito que a componente de desenvolvimento tecnológico e digital vai ser uma realidade muito grande da prática farmacêutica. Será justamente indissociável, não é? A prestação de cuidados associado à geração de evidência e com essa evidência conseguir melhorar e avaliar as intervenções. Eu gostaria que funcionasse, que o Serviço Nacional de Saúde conseguisse funcionar como uma verdadeira rede, em que tem no médico de família o seu ponto focal, que é uma espécie de corredor da maratona para a nossa saúde, e que depois tenha junto dele as pessoas que necessitem cada momento para a saúde do doente. Porque eu diria que numa idade mais jovem, provavelmente serão menos necessários farmacêuticos, provavelmente será situações agudas que ocorrerão inesperadamente, portanto será um tipo de acompanhamento, mas conforme vamos chegando à zona de começarmos a ter condições crónicas, passar a ter então aí uma intervenção de monitorização, acompanhamento, em conjunto dos dois lados. Nós já temos no terreno muita experiência de relação, não é tanto o centro de saúde e a farmácia, mas é o farmacêutico e o médico. E isto existe. O farmacêutico é indiscutivelmente uma pessoa ou uma figura importante para a gestão, porque o consumo de medicamentos é muito grande no contexto dos hospitais, portanto cá estou eu a puxar um pouco a brasa à sardinha da gestão. Era importante que os medicamentos fossem utilizados com parcimónia, com adequação, com pouco desperdício, sem erros de prescrição, sem erros de distribuição, sem erros de administração. Era importante que a farmácia sistematicamente encaminhasse os seus utentes para as associações respectivas. Porquê? Porque nós desempenhamos um papel complementar. Se o farmacêutico tem mais tempo que o médico para o doente, as associações ainda têm mais tempo e prestam serviços muito específicos, de qualidade, porque apostam precisamente nisso. Ou seja, acabamos todos por nos complementar, o puzzle fica sem dúvida mais completo se houver este encaminhamento sistemático. Nós vemos que muito se tem perdido por essa dificuldade e eu diria que quem governa não se centraria na estrutura de governo, quer dizer, quem governa o Ministério, quem governa as instituições, quem governa as unidades de saúde. E eu acho que aí é que é o papel. Há muito espaço que se poderia ganhar, há muitas vantagens que se poderia ter, muita eficiência que o sistema de saúde poderia ganhar se os farmacêuticos que estão nas unidades de saúde fossem ouvidos nos processos de decisão e também participassem nos fluxos que se criam dos processos de cuidados e de acompanhamento dos doentes. E é algo que temos que refletir no sentido em que temos que salvaguardar que os estudantes conseguem perceber claramente as oportunidades de intervenção que podem ter no futuro. Porque não faz sentido termos estudantes a saírem da Faculdade de Farmácia e não saberem o que é que um farmacêutico faz nas análises clínicas, o que é que um farmacêutico faz numa farmácia hospitalar. São questões que neste momento realmente surgem e que ficam pendentes. Que tipo de estratégias podem ser discutidas? Nós, enquanto APF, falamos muito dos estágios, eu percebo, isso tem implicações logísticas porque ainda são bastante estudantes, mas isso não quer dizer que seja um assunto que deva ser simplesmente colocado em baixo da mesa, porque é uma oportunidade e uma estratégia bastante clara de aproximação dos estudantes àquilo que é a realidade. Vejo o farmacêutico comunitário também que está na comunidade, portanto está mais próximo dos doentes a fazer esta monitorização que hoje em dia tem alguma dificuldade e aí acho que a interoperabilidade dos sistemas informáticos é um aspecto fundamental e estamos a caminhar nesse sentido. É muito difícil nós querermos que o farmacêutico faça um acompanhamento adequado da terapêutica, da segurança e da efetividade da medicação, quando há alguns dados a que ele não tem acesso. Portanto, aí penso que a integração dos sistemas de saúde e a disponibilização de alguns dados de saúde seja o futuro e que seja muito importante para que haja esta intervenção a nível da comunidade.